de automação mais avançado, um sistema com as válvulas de balanceamento e controle mais avançadas, se eu não tenho uma água com qualidade. Se eu tenho uma água com a presença de ar muito grande e com a presença de sujeira. Então a gente agregou esse ponto, principalmente para falar da questão da importância de tudo isso. Quanto é prejudicial você ter um sistema com ar e com sujeira. E o que a gente pode fazer para isso? Trabalhar com os tanques pressurizados, trabalhar com os separadores de ar, separadores de sujeira, para garantir uma qualidade da água. Ok, e depois de tudo isso, garantidas essas condições hidráulicas, da importância do controle e monitoramento dessa instalação. Com isso, só dessa forma eu vou ter a garantia do investimento e o usuário atendido, com essas 4 condições hidráulicas satisfeitas. Ah, mas se eu não tiver aqui água com qualidade, esquece. Ah, e se eu não tiver aqui, se eu não começar do básico aqui, que é a vazão de projeto disponível nas unidades terminais, acabou, esse é o principal. Conversando com empresas que fazem, e não foi só uma, para ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, conversando com aproximadamente 5 empresas que trabalham em comissionamentos de sistemas, estáveis, testes, ajustes e balanceamento, me foi relatado, eu coloco uma média aqui, que 90% das instalações com válvulas de balanceamento e controle independente de pressão, que em teoria é muito mais fácil de se fazer os ajustes. 90% dessas instalações, as válvulas estão todas abertas. Quer dizer, relato dessas empresas que nem sempre foram para lá justamente para isso, para fazer esses ajustes, mas chegam lá para atender um determinado problema da instalação que não está atingindo o ponto de projeto, tá? E precisam fazer os ajustes e chegam lá e encontram essa situação. Imagina o que está se perdendo em termos de energia. Quer dizer, se tem um investimento maior numa válvula mais avançada, para ter um controle adequado, em que você, de certa forma, tem, vamos dizer, 2 daquelas 4 condições hidráulicas ali, no que diz respeito ao balanceamento, 2 das 3 condições hidráulicas satisfeitas, e essas válvulas não são ajustadas. Quer dizer, o que está faltando? Esse link que eu falei no início entre a instalação e a entrega final do projeto. Então, os atuadores digitais, eu vou colocar primeiro esses 3 pontos, eles reduzem a complexibilidade do projeto de automação. Como? Esses atuadores, eles são programáveis através de telefones celulares, ou programados através de uma rede de comunicação de automação diretamente, tá? São 2 tipos que a gente divide entre os que falam em comunicação em bus e os que somente são programados através do telefone celular. Parâmetros como o próprio ajuste da vazão máxima da válvula pode ser colocado, um limite eletrônico ali no atuador. Sinal de controle, mas o sinal de controle ninguém ajusta. O sinal de controle ninguém ajusta se você tiver um termostato na parede que ele envia um sinal de controle de 0 a 10 e você compra uma válvula de 2 a 10, você já está perdendo 20% do sinal de controle. Quer dizer, ninguém pensa nisso, não, uma válvula, peraí, mas a válvula é 2 a, o atuador é 2 a 10 volts. O termostato é 0 a 10, mas vai dar, vai funcionar. Não é bem assim. Quer dizer, por que a gente não coloca o atuador compatível, totalmente compatível com o termostato? Então, quer dizer, esse tipo de praticidade que você tem com a programação dos atuadores. A fácil programação. Vocês vão ver que é muito simples, quer dizer, quem tiver a disponibilidade de ir até a mesa lá que eu estou aqui no evento com esses atuadores e com o dispositivo que é possível fazer essa calibração.
A praticidade no comissionamento no sentido que eu posso ajustar, quer dizer, se eu não quiser ajustar lá na válvula, eu posso ajustar isso, todos os atuadores no chão e taguear eles para limitar eles para a vazão de projeto, para atender a vazão de projeto de uma determinada válvula. Aí é que está aquele ponto, de certa forma, assim, tudo bem, o cara não ajustou lá, mas eu posso fazer o ajuste aqui. Lembrando que o ajuste de vazão, seja de uma válvula mecanicamente falando, ou o ajuste de vazão através dos atuadores, sempre requerem uma medição de vazão. Não adianta, gente. Se vocês não medirem a vazão da válvula, você não tem como garantir o funcionamento. Somente medindo que você tem condição de garantir e atestar que aquela válvula está te entregando a vazão de projeto. Então, quer dizer, é uma falácia que às vezes a gente vê no mercado. Não, essa válvula aqui é só colocar aqui que está pronto, você não precisa fazer mais nada. Gente, se não medir, não adianta. Se não medir a vazão, não adianta. Então, quando não temos a comunicação em bus, ou seja, a comunicação direta dos atuadores através das redes de automação, você pode, agilidade no comissionamento dessa forma que eu falei, você com esses atuadores colocados em válvulas de balanceamento e controle independente de pressão, você pode reduzir em até 50% o tempo para esses ajustes dessas válvulas. Esse é o dispositivo que eu falei para vocês, o TEA-Dongle, que faz a comunicação através, que torna possível a comunicação por Bluetooth através do telefone celular. Tá? Essa comunicação que você pode alterar parâmetros, verificar erros no atuador, verificar os alarmes que ele pode eventualmente enviar de problema, tipo alguma obstrução na válvula, algo do tipo. Sinal de controle, tempo de operação, a própria válvula em si que ele está instalada, todo atuador que é colocado numa válvula, ele faz a calibração, isso também é fundamental. A válvula tem um determinado curso. Se você limita mecanicamente o curso dessa válvula, ele reduz esse curso. Se ele reduz esse curso, 0 a 10 volts do atuador, ele tem que se adequar ao curso que foi reduzido. Ou seja, é fundamental que você tenha dentro desse atuador uma calibração para a válvula para o qual ele está motorizando. Como eu falei, sinal de entrada, limitação de vazão. Entrada binária programável, isso é uma função interessante que você pode ter através de um determinado modelo desse atuador. Você pode ter a possibilidade de, a partir de um sinal, um contato seco, receber esse sinal, o atuador vai para a posição que você queira, a posição que você pode programar. Eu quero que numa determinada situação, isso é muito utilizado lá fora, mas a gente já enxergou algumas aplicações aqui também. Muito utilizado lá fora, por exemplo, um sensor de janela. Lá fora se trabalha muito lá no exterior, principalmente na Europa, essa parte da utilização do ar exterior. Então, quando se abre uma determinada janela, tem um sensor, eu quero que agora a válvula feche quando eu abro a janela, alguma coisa nesse sentido. Então, ou seja, qualquer sinal externo que eu enviar para o atuador, pode ser uma chave do quarto, que não precisa fazer uma interligação elétrica para isso. Então, aquele cartãozinho da chave do quarto pode mandar fechar a válvula, ou coisa do tipo. E esse sinal de entrada duplo para aplicações onde tem aquecimento e resfriamento, não exatamente a nossa realidade, né? Muito pouco no sul do Brasil que a gente tem, infelizmente. Gostaria de ter mais sistemas de aquecimento aqui no Brasil para todos nós. Mas você tem a possibilidade de fazer uma programação para o sinal duplo também. E a verificação dos erros e o status de operação do atuador também através do telefone. Então, a combinação otimizada, aquilo que eu falei para vocês, dos atuadores, das válvulas, de balanceamento e controle de pressão independente, que é, eu diria,
o tipo de válvula que vem sendo amplamente utilizado. É importante dizer que esse tipo de válvula também não é a solução para todas as aplicações. Você nunca deve colocar uma válvula de balanceamento e controle independente de pressão em série onde você vai ter variação de vazão. Exemplo, colocar numa loja de shopping, uma loja âncora, onde dentro dessa loja eu tenho 5 fancóis. Quer dizer, a válvula independente de pressão, a função dela sem atuador é manter a vazão constante na vazão ajustada, sem pensar na parte do atuador. Só que você está colocando ela numa situação onde dentro vai ter variação de vazão. Você pode não ter todas as máquinas ligadas, ter todas as máquinas, as 5 máquinas, por exemplo, que tiver lá dentro de uma loja podem estar todas ligadas, ou você pode ter só uma funcionando e a válvula lá fora está tentando manter a vazão constante. Ou seja, válvulas independentes de pressão devem ser colocadas somente em unidades terminais, onde você não tenha uma variação de vazão dentro da onde você está trabalhando com essa válvula, num determinado ramal. Eu digo isso porque eu já vi propostas colocando válvulas, não, isso aqui tira a reguladora de pressão do ramal e vamos colocar uma válvula independente de pressão. Não funciona, não funciona. Não é a mesma coisa, não é à toa que existem esses dois tipos de válvula diferentes. Vigas frias, exemplo de aplicação também, e no aquecimento e resfriamento também toda essa programação com válvula através de válvulas de 6 vias. Só para vocês terem um conhecimento, não é exatamente como eu falei a nossa realidade, mas válvulas de 6 vias, elas comutam aqui entre enviar para o fan coil a água quente ou água gelada. Você tem os 4 tubos passando nas 2, alimentação e retorno, seja de água quente ou de água fria, e essa válvula, ela pode ser comandada pela automação direto ou comandada por um sinal que vem do próprio atuador, e esse atuador ele vai fazer somente o controle proporcional. Só que, obviamente, esse controle não é o mesmo para água quente e água gelada. Você tem um controle inverso, por isso aquela curva que foi mostrada no slide anterior. Tá? Então, quer dizer, isso também pode ser programado através dos atuadores. E a comunicação desses atuadores com a rede bus, isso é algo que ainda está devagar, mas é uma tendência de que você coloque esses atuadores diretamente conectados na rede de automação. A rede de comunicação em bus, para quem não tem o conhecimento, é direto uma rede de automação. Numa configuração convencional, você tem os controladores mestres, vamos dizer lá, da automação, os controladores que ficam próximos das válvulas, que vão enviar o sinal de controle, receber um sinal de um termostato. E, na verdade, quando você tem um atuador que entra diretamente naquela rede lá de cima, toda a programação dele e todas as informações do atuador podem ser retiradas diretamente através da rede bus. O que significa isso? Um maior monitoramento. Você passa a ter, dentro da sua estação de trabalho da automação, um maior monitoramento da sua instalação como um todo. Ou seja, você pode inclusive fazer as leituras, as informações de vazão através das válvulas, através desse tipo de comunicação. Mas, na verdade, o benefício da comunicação em bus como um todo é o monitoramento mais completo da instalação. Tá? Você tem informação e você pode fazer a programação através de um único ponto de trabalho. Imagina você ter a informação de todas as válvulas que está nesse sistema, no sistema de automação, através dessa comunicação. Então, o Modbus e BACnet são os protocolos de comunicação, tá? Esses são protocolos de comunicação para quem não tem familiaridade, e são as mais
vamos dizer, populares, as mais comuns de se encontrar aqui no Brasil. O protocolo de comunicação KNX ele tem uma origem europeia e é muito menos comum, mas é curioso de alguns integradores ficarem satisfeitos que muito procuraram por atuadores que falam em KNX, e nós temos esse tipo de atuador. Então, através da comunicação em bus, eles ficam numa rede como essa, tá? Que você vai passando não somente o cabo de comunicação, mas como também o cabo de alimentação elétrica dos atuadores. É o mesmo cabo, já passa todas essas informações de comunicação, e você tem a alimentação elétrica através desse cabo também. Como você tem uma limitação, claro, pela potência dos atuadores, você tem uma limitação da quantidade, de determinada quantidade de atuadores, isso depende da potência de cada um deles, claro, mas você tem que colocar um terceiro cabo para fazer uma alimentação adicional, justamente por causa da potência. E também através desse cabo C aqui, você tem o que a gente chama do modo híbrido. O que é o modo híbrido desses atuadores que falam com comunicação em bus? O modo híbrido é um atuador que está na rede bus e não necessariamente responde a um comando vindo de um sensor que está conectado à rede bus. Ele pode estar dentro da rede e, se selecionado no modo híbrido, responder a um controle local de um termostato que pode estar aqui na parede. Quer dizer, porque de uma forma geral, quando você tem atuadores que se comunicam diretamente dentro de redes de automação, esse tipo de atuador ele responde a um sensor. Você tem um sensor de temperatura na sala que vai se comunicar diretamente com a rede bus, e você tem um sensor, o atuador que se comunica com a rede bus. Ele normalmente recebe esse sinal e a própria rede envia o sinal para ele se movimentar de acordo com a temperatura ambiente. Mas você pode ter uma situação com termostato local. A vantagem disso é que o tráfego de informação da rede, a quantidade de informação torna-se muito menor, e além disso, tendo um controle local convencional, vamos dizer assim, um termostato de 0 a 10 volts, você pode fazer o comando e a rede de automação apenas busca essas informações.